E aí, pessoal, hoje vim gravar um vídeo pra vocês muito macabro. Antes de começar o vídeo, eu quero dizer que teve alguns termos que eu tive que amenizar, porque senão o YouTube vai tesourar meu vídeo e vai tirar, vai ser banido, eu não consigo monetizar, enfim, vocês entendem, né? Mas é isso. O caso de hoje é de uma garota chamada Elisabeth Fritzl. Acho que é assim que pronuncia o nome dela, Fritzl. Foi uma moça nascida na Áustria no dia 8 de abril de 1966, na cidade de Amstetten. Não sei se eu estou falando certo todos esses sobrenomes aí gringos e todos esses nomes de cidade, porque, né? Pessoa que fala português, não fala austríaco, nem alemão, nem nada do tipo. Mas vou iniciar o vídeo falando isso. Bom, a coitadinha da Elizabeth nunca teve uma vida normal e as investigações apontam que ela foi abusada pela primeira vez aos 11 anos de idade. Porém, quando ela tinha aí mais ou menos 16, 17 anos, o que parecia que não poderia ficar pior, piorou, gente, piorou muito. O que ela não sabia é que ela convivia com um monstro dentro de casa, seu próprio pai, Joseph Fritzl também, né? O mesmo sobrenome dela, e com a desculpa de que ela ajudaria ele a consertar uma porta estragada no porão, na adega, na verdade. Ele acabou atraindo a Elizabeth para esse lugar, e ali foi onde, assim, o pior pesadelo dela aconteceu, né? Quando a Elizabeth desceu para ajudar o pai, ele apagou ela com drogas. Eu não sei o que foi, nas pesquisas que eu fiz não falava que droga que foi, se não sei que ele apagou a menina e acorrentou ela ali no porão, atrás da adega. Pelo que eu entendi, tinha um cômodo na frente que era a adega e atrás dessa adega tinha um porão. Ele acorrentou ela ali naquele lugar e obrigou que ela escrevesse uma carta mentirosa para a família dizendo que ela tinha fugido e que ela tinha se juntado a uma seita religiosa. E pedindo também para que ninguém da família procurasse por ela, porque essa era a vontade dela e acabou que ficou por isso mesmo. A Elizabeth, ela ficou acorrentada um tempo e ali mesmo ela foi abusada. Quando eu digo abusada, gente, vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Como eu falei no início do vídeo, eu precisei dar uma amenizada em alguns termos para que o YouTube não banisse o meu vídeo. Mas ela foi abusada, acorrentada mesmo por alguns dias. Ao longo dos anos, Joseph, ele construiu praticamente uma casa ali no subsolo para Elizabeth, mas isso aconteceu só em 93. Ou seja, alguns anos depois que ela foi prisioneira, né? E que até então ela vivia em apenas um cômodo e que os primeiros filhos nascidos dessa relação presenciava todos os abusos que aconteciam, porque afinal de contas todo mundo vivia ali no mesmo cubículo junto com ela. A Elizabeth, ela teve 7 filhos oriundos dessa... Ai, gente, eu não sei nem o que chamar isso, mas ela teve 7 filhos com o próprio pai. Porém, um morreu, um dos gêmeos que ela teve da quarta gestação morreu, e ele, com o maior sangue frio do mundo, apenas incinerou o coitadinho do bebê. Depois de 3 dias de nascido, esse bebê morreu. Dos 6 filhos que sobreviveram, o Joseph, nojento, adotou 3 deles. Ele obrigava a Elizabeth a escrever cartas para a família pedindo que eles acolhessem os bebês e criassem adotando essas crianças, né? Mesmo tendo uma acusação de abuso nos anos 60, o cadastro do Joseph, ele estava limpo e ele conseguiu adotar essas 3 crianças sem levantar nenhuma suspeita na justiça, né, na polícia. Ele conseguiu adotar de forma tranquila esses 3 bebês aí que foram, segundo ele, abandonados na porta da casa dele pela própria filha. E que justiça omissa, né, gente? Ninguém percebeu nada, tava tudo bem. Uma menina de 16 anos desaparece e fica por isso mesmo. Começam a aparecer bebês na porta de um casal e ninguém sabe de onde veio. E também fica por isso mesmo. Muito esquisito. Essa história tá muito mal contada. Nas pesquisas que eu fiz, chegam a dizer que essa família foi acompanhada por assistentes sociais e que nos relatórios desses assistentes sociais constavam que o Joseph parecia muito satisfeito por ter adotado essas crianças depois do que aconteceu com a filha dele, né? Depois
depois do sumiço da filha, ele parecia muito satisfeito de ter adotado os netos. Somente quando a filha mais velha de Elizabeth tinha 19 anos, toda essa história veio à tona. A essa altura, Elizabeth ela já estava presa no porão há 24 anos. E eles só conseguiram sair dali porque essa filha dela, mais velha, né, de 19 anos, ela ficou muito doente e com muita dificuldade Elizabeth conseguiu convencer o Joseph a levar a menina no hospital. Só que quando ela chegou no hospital, ela já deu entrada no hospital em coma. E os médicos não tinham registro dela, não sabia quem ela era, não sabia de onde ela tinha vindo. Então eles começaram a fazer um apelo nos jornais, na TV, para que a família dessa moça fosse encontrada, para eles saberem mais ou menos o que tinha acontecido, ou algum histórico, né? O monstro, o Joseph, ele tinha colocado uma televisão lá no cativeiro e através desses apelos dos médicos nos jornais, a Elizabeth viu e ela viu aí uma chance de conseguir sair daquela vida que ela estava vivendo, né? Com muita dificuldade ela conseguiu convencer o Joseph a deixar ela ir no hospital, né, para saber o que estava acontecendo e ele deixou, gente, assim. Inusitadamente ele deixou. Chegando lá, a Elizabeth contou tudo para os médicos, mesmo sem ter apoio nenhum da polícia local, sem ter garantia de segurança. Ela contou para os médicos o que estava acontecendo, depois ela contou para a polícia também, e foi aí que ela conseguiu finalmente ajuda. Essa altura, a Elizabeth já tinha 42 anos, gente. Elizabeth, ela disse que a mãe dela não tem nada a ver com isso, que ela provavelmente nem sabia de tudo que aconteceu. Ela e os filhos ficaram ali no hospital um tempo até fazer todos os exames, né? E no dia 29 de dezembro de 2008, depois de fazer os exames de saúde, a Elizabeth e os filhos tiveram alta. Nesse dia, a primeira filha dela, de 19 anos, não teve alta, ela ficou em coma por um tempo, mas como esse caso aí é bem complicado e corre em segredo de justiça, eu não consegui ter muita informação sobre o que a menina tinha, quanto tempo ela ficou em coma, mas eu vi umas matérias recentes dizendo que ela tá até noiva hoje em dia, que ela tá super bem e tá até noiva, se é que dá pra ficar super bem, né? Passando 19 anos trancada no porão e sendo filha do seu próprio avô. Em 2009, o Joseph ele foi condenado à prisão perpétua, segue preso. Até hoje não sei, porque a última informação que tivemos desse caso aí foi em 2019. E a Elizabeth, com a graça divina, foi poupada de ficar cara a cara no tribunal de um júri com esse cara. Ela não precisou ir depor, mas ela fez um vídeo de 11 horas contando tudo que tinha acontecido com ela nesse tempo todo aí que ela ficou presa no porão. Alguns jornalistas alegaram que a Elizabeth esteve sim no julgamento, porém ela estava disfarçada e que o Joseph só confessou tudo quando ele viu ela e reconheceu que ela estava ali. O Joseph, ele disse que tinha consciência que ele estava machucando a Elizabeth, mas ele não soube explicar o porquê ele fazia aquilo. E ele disse também que a única coisa que ele queria era chegar em casa, comer a sua comida preferida e ter uma noite tranquila com a sua amada esposa. Esposa que, no caso, era a filha dele, né? As investigações constataram que os vizinhos achavam o Joseph um cara super fechado, super rígido também, que a mãe da Elizabeth não tinha nenhum poder de escolha ou voz na casa, que todas as decisões eram tomadas pelo marido. E que, inclusive, a mãe da Elizabeth sofria agressões do marido, né? Joseph, ele alugava parte da casa e um dos inquilinos que morou na casa dele por 12 anos disse que nunca desconfiou de nada. Que o Joseph tinha uma regra muito clara que ninguém poderia nem se aproximar do porão, que ele achava estranho, que ele escutava uns barulhos meio esquisitos vindo do porão, que ele via o Joseph indo pro porão todos os dias, que um outro inquilino chegou a ver ele levando comida pro porão, mas que todo mundo achou que ele estava estocando comida, né? Mas que ninguém jamais desconfiou de nada. Ele falou que achava estranho, mas que nunca desconfiou que isso pudesse ser uma coisa tão sórdida assim. Nas investigações foi descoberto que o Joseph ele ameaçava a Elizabeth, dizendo que se ela fugisse ou tentasse fazer alguma coisa com ele, se ele sumisse, acontecesse alguma coisa com ele, imediatamente o porão seria inundado por gás, que eles iriam morrer ali asfixiados, né? Isso me faz lembrar um negócio ali, né? Áustria, Alemanha, é uma coisa que eu não posso citar aqui, mas
Pra bom entendedor, meia palavra basta, né, gente? Que loucura. Eu tô muito chocada com esse caso. E eu tô muito chocada por ser... Até engasguei. Eu tô muito chocada por ser uma coisa real. E tão perto, né? Não foi há tanto tempo assim. Foi descoberto em 2008. 2008 foi ontem. A gente tá em 2021. Gente, que horror. Como que ninguém achou essa menina lá? E por fim, né? A Elizabeth e os filhos, eles ganharam novas identidades. Foram levados para outra cidade que parece que fica a 100 quilômetros de Amsterdã. Não sei para onde sai esse nome. E os médicos dizem que agora eles precisam de paz para conseguir se recuperar. Se é que algum dia algum deles vai conseguir se recuperar disso, né, gente? No ano de 2019, o jornal o Globo fez uma reportagem dizendo que o Joseph continuava preso, que ele estava com 83 anos, que médicos haviam alegado, atestado, que ele estava sofrendo de demência e que ele já não lembrava de muita coisa que teria acontecido. Muito conveniente, né, senhor Joseph? E isso, gente, me fez lembrar de um episódio de um seriado, Vanessa Van Helsing, que tá na Netflix, vocês já devem ter assistido, onde tem uma história muito parecida com isso, uma menina que foi sequestrada, só que ela era mais nova, acho que ela tinha uns 8 anos. Uma menina que foi sequestrada pelo vizinho, foi mantida no porão por anos, todo mundo procurou ela, nunca encontraram. E quando encontraram ela depois, né, que o irmão dela acabou encontrando ela no meio ali do apocalipse zumbi vampírico, ela tava cuidando do seu sequestrador e o sequestrador dela tava demente e já não lembrava do que ele tinha feito com ela. Eu não sei se esse episódio de Vanessa Van Helsing foi inspirado nesse caso aqui da Elizabeth. Eu não lembro se o nome da menina era Lisa. Não lembro, mas talvez até tenha sido inspirado nesse caso aqui, né? Mas lembro muito bem desse episódio, que foi uma coisa que me marcou muito. E finalmente, né, gente? Joseph, ele ficou conhecido aí como o monstro de Amsterdã. E ele poderá cumprir em liberdade a sentença depois de 15 anos. Em liberdade não, que a gente chama aqui no Brasil de semi-aberto, né? Depois de 15 anos fechado, ele vai poder pedir a liberdade condicional dele e cumprir o resto da sentença que, pra mim, perpétua é o resto da vida, né? Mas poderia aí cumprir o resto da sentença. Na ocasião, ele teria 89 anos, se ele já tá com demência em 2019, provavelmente com 89 anos ele já não vai estar lembrando de nada, se estiver vivo, né? Porque essas doenças degenerativas, geralmente a pessoa não vive muito tempo. Mas é isso, gente. Pelo visto, na Áustria, os crimes, eles são mais ou menos tratados que nem aqui no Brasil, pelo menos nessa situação. Porque aqui a pessoa não pode ficar presa mais de 30 anos, né? Depois de um tempo você pode aí pedir sua liberdade condicional. E pelo jeito, justiça não funciona em lugar nenhum, não é só no Brasil. A gente tem essa síndrome de vira-lata aí, de achar que as coisas não funcionam só no Brasil. Mas não é só no Brasil, né, gente? Que coisa horrorosa. Eu, sinceramente, não tenho nem o que dizer, não sei nem o que falar desse crime, dessa coisa horrível. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Me perdoem pelos carros passando aí na rua. E é isso. Tchau!